nós já sabemos quem é a mãe de Yamato, a mulher da criatura mais forte do mundo, o Imperador Kaido. Mas como alguém tão terrível e doentio como Kaido poderia encontrá-lo? E mais, quem em sã consciência se apaixonaria por tal homem? Como sempre, o Oda deixou várias pistas e pequenos detalhes que podem ter passado desapercebidos, mas nunca pelos olhos da mais alta cúpula de One Piece, que tem a serviço os melhores teoristas do planeta. Certamente o traço mais marcante do Kaido é a sua força. Ele é a criatura mais forte do mundo, simplesmente um gigantesco dragão azul que tem a estamina, velocidade, inteligência e poder bruto para o tornar praticamente imbatível em combate. Ele é tão poderoso que mesmo quando é derrotado, seus oponentes não conseguem dar fim à sua existência. Esse é simplesmente o nível de poder que a gente está discutindo. Fora isso, a força do Kaido não é simplesmente algo que ele carregue com discrição. Ele faz questão de esbanjar poder por onde vai e toda a sua filosofia de vida envolve a sobrevivência dos mais fortes. E claro, sempre verdadeiro a sua temática, assim como na natureza, a tripulação do Kaido é uma selva, onde todos os cargos estão constantemente à disposição, inclusive o do líder de todo o bando. Você só precisa ser mais forte para tomar tudo o que quiser. Esse ambiente hostil levou a que os mais poderosos conseguissem reter seus cargos, tornando a tripulação do Kaido possivelmente a mais forte de todos os mares. E é justamente a soma desses fatores que torna esse terrível imperador um homem mais sedutor do que o próprio King sem máscara. Porque para as Amazonas, beleza é força. O capítulo 515, chamado Aventura na Ilha das Mulheres, introduz essa terra estranha, onde as guerreiras mais poderosas do universo de One Piece habitam. E lá também vive a mãe de Yamato, a esposa do Kaido. A verdade é que Kaido é tão destrutivo e poderoso que até a sua esposa só sobreviveu por ter se afastado dele, mas não pelo motivo que você pensa. O capítulo 522 revela que Gloriosa, também conhecida como Nionba, escapou do destino terrível que acometeu as duas últimas imperatrizes cuja anteriores a ela, e que naquele momento específico acometia Boa Hancock. Sim, Gloriosa é a mãe de Yamato, a mulher de Kaido, e simplesmente faz sentido demais para não ser verdade. Ela é a antiga Imperatriz Pirata, a líder das Piratas Kuja, que estabelece um precedente bem interessante para como essa paixão pode ter sido engatilhada. A gente sabe que as Imperatrizes Kuja se apaixonam por coisas extremamente simples e bobas. A Hancock, que é a mulher mais linda do mundo, tanto que seu poder todo é baseado em seu nível magnânimo de atração, se apaixona pela única pessoa que parece ficar meio para sua beleza, que é o Lufão, a ponto de ter os mesmos sintomas que Gloriosa também confessou ter tido tantos anos antes. Então, muito provavelmente, Kaido derrotou Gloriosa em combate, algo que até então poderia nem ter precedente. E isso foi suficiente para que ela se tornasse perdidamente apaixonada pelo capitão dos Piratas das Feras. E outra coisa curiosa que provavelmente não tem nada, mas olha só, no capítulo 522, que é chamado Uma Doença Mortal, em referência a essa doença do amor que as Imperatrizes Kuja às vezes contraem, é 400 capítulos exatamente atrás do 922, que é o capítulo que nomeia Kaido. 522 e 922. Não sei, provavelmente não é nada. E agora vamos olhar um pouco para Yamato, porque filho de peixe, peixinho é. E no caso, filho de cobra, cobrinha é. Ela é uma mulher lutadora extremamente forte, em vaga no mangá até então de personagem feminina combatente. E é esse justamente um mito altamente interligado com as Amazonas, que são esse grupo de formidáveis guerreiras mulheres. Se você for olhar, Yamato é basicamente uma amazona, uma mulher alta e gigantesca que é extremamente forte e habilidosa no combate. E outra coisa que fica subentendido no mangá é a preferência do Kaido por ter um filho. Mesmo a alcunha de Yamato sendo Princesa Oni, o Kaido claramente a trata como um homem e até planeja que ela tome o posto de Shogun para concluir o seu grande plano de Nova Onigashima e assim poder trazer a Era de Violência à tona. Inclusive, esse pode ter sido um dos motivos de Kaido querer de fato ter. A Amazonas só consegue ter filhas mulheres, por isso Kaido nunca poderia ter um filho homem com Gloriosa. E ele também tem laços interessantes com uma terra lendária revelada no capítulo 597, a ilha de
Ruskina. Essa ilha é conhecida por ser um lugar onde apenas os mais poderosos sobrevivem. E diferente da nossa ecologia equilibrada, moldada por milhões de anos de evolução, lá tem tudo isso, só que num pique mais de Battle Royale, rinha de animal selvagem. É claro que é lá que o Luffy vai treinar com o Rayleigh durante o time skip. Realmente um lugar super importante para a obra, ainda mais que voltamos constantemente lá, através de flashbacks e conversas, para descobrir qual o próximo animal ou qual gear vai ser inspirado, enfim, coisas de Rayleigh e Luffy. E curiosamente essa introdução da ilha acontece no capítulo 597. De novo, pode não ser nada, mas se você ler a numeração do capítulo ao contrário, você chega ao 795. O capítulo que introduz o Kaido. Fora isso, a alcunha dele é Kaido das 100 Feras, o Rei das Feras Kaido, Pirata Bestial Kaido, Tony Tigrão, enfim. São muitas alcunhas, mas vamos focar em Kaido das Feras. Quando o Luffy vai para a ilha, Rayleigh diz que existem 500 animais mais fortes do que ele. É possível que Kaido tenha obtido essa alcunha derrotando todos os animais mais fortes que ele nessa época, e aí por isso seria Kaido das 100 feras ou Kaido das 1000 feras, dependendo. E o número 500 também é importante por outro motivo. Exatamente esse é o número que Law revelou ser a contagem dos tripulantes do Kaido que tem o poder de um Smile, a Akuma no Mi artificial. A gente sabe que as Smiles utilizam o fator de linhagem dos animais para conseguir reproduzir seu poder. Então é possível que Kaido tenha usado esses mesmos animais para acelerar as pesquisas de Caesar e obter o máximo de poder possível. E também, voltando à temática do Imperador, no seu capítulo introdutório, no 795, o narrador diz explicitamente: os fortes vivem e os fracos morrem. Reforçando de novo essa ideia de o gorilão mais forte, The Big Blue Ball Gorilla. E temos outra conexão muito interessante entre Yamato e Gloriosa. No capítulo 1000, e agora mais recentemente no episódio 1015, vimos como Yamato ensina para o Ace o que são os Vivricardi, a sua relação com a força vital da pessoa, tão bem ilustrada por ela tentando segurar as últimas frações de cinzas que sobraram no momento em que Ace se vai. Curiosamente, é a Imperatriz Gloriosa que conta para o Luffy como funcionam os Vivricards, introduzindo esse conceito no capítulo 522, ao notar o estado frágil do cartão de vida do Ace. Então Yamato, que viveu completamente isolado do mundo, tem esse conhecimento bem específico dos Vivricards. É possível que isso seja a única memória viva da sua mãe, algo que ela pode ter explicado muito nova antes de começar a adoecer e ter que simplesmente fugir de onde estava Kaido e a sua própria filha. Mas eu tenho certeza que você está se perguntando: tá bom, meu bom, beleza, tudo bonito, tudo certo, mas como essa pequena senhorinha aguentaria o tranco? O tranco de casar e sustentar o Kaido? Porque, claro, ela já é uma senhora de certa idade pela maneira que o Oda a desenha. Fora que ela é minúscula, o que tem que ser levado em consideração por mais que a Big Mom queira nos convencer do contrário. A gente pode se lembrar do Ryogoro, que também sofreu com essa queda vertiginosa de estatura de centímetros quando chegou ali numa certa idade. Então, assim, na minha opinião, obviamente é um meme do Oda, uma brincadeira, porque o próprio Ryogoro era um cara alto e bombado no passado, e o que não impede a nossa querida Gloriosa de ter sido de fato gloriosa no seu passado. E a gente também tem precedentes como a própria Big Mom, ela mudou extremamente esteticamente durante os anos. E eu acho que o Oda gosta de brincar de que depois de uma certa idade a pessoa fica meio velha e acabada. Ele faz isso com vários personagens. A realidade é que Kaido e Gloriosa provavelmente têm uma história super interessante e rica, baseada em um mito antigo do dragão de Enoshima e do seu par, a Dama da Água, a deusa da água, Benzaiten. Esse mito vem da ilha de Enoshima e foi escrito em chinês, que era a língua acadêmica da época, há mais de 1000 anos antes de Cristo. Basicamente a história dita que alguns camponeses dos vilarejos da região viviam por tempos muito difíceis, principalmente por serem constantemente aterrorizados por um terrível dragão de 5 cabeças que morava perto do lago onde os camponeses viviam. A deusa Benzaiten fica sabendo disso e, como contramedida, ela levanta toda a ilha de Enoshima, para que lá se torne a sua residência e eles possam se proteger de qualquer tipo de ataque. Depois disso, ela desce dos céus em volta de fenômenos aéreos e terrestres, que podem ser interpretados como possíveis relâmpagos, nuvens, tempestades e até um cometa. E o dragão de 5 cabeças, vendo aquele espetáculo, instantaneamente se apaixona e convida a deusa a ser a sua rainha. Tem diferentes versões do mito. Em algumas eles de fato ficam juntos na hora, mas em outras, Benzaiten usa sua persuasão superior para fazer o dragão entender que o que ele fez era simplesmente errado. Nessa versão, o dragão fica tão envergonhado
que ele decide viver virado para o sul. E aí, olhando para o sul, ele se torna uma montanha que existe até hoje e é conhecido como Montanha da Boca do Dragão nessa região. O fato interessante é que existem muitas similaridades entre Benzaiten e Gloriosa. Benzaiten é a deusa da água e a primeira vez que vemos Gloriosa, no capítulo 514, ela está justamente perto de um rio. Benzaiten também é a deusa da sabedoria, e Gloriosa certamente é uma fonte de sabedoria em sua breve aparição no mangá. Ela percebe imediatamente que Luffy é um homem. Ela nos conta sobre o Vivricard e como ele funciona, além de também reconhecer a doença mortal do amor e está super bem informada sobre os assuntos contemporâneos do mundo, analisando o prospecto de resgate do Ace e mostrando um certo desgosto por Luffy, um desdém, quando ele diz que não gosta de ler jornais, falando que ignorância tem limite. As duas também vivem em uma ilha habitada apenas por mulheres, já que Gloriosa vive com as Kuja e Benzaiten vive sozinha na sua própria ilha, então tecnicamente a única mulher da ilha com uma única habitante. Outra coisa curiosa é que Benzaiten era originalmente uma deusa da Índia, e Gloriosa é o nome da flor que batiza a ex-imperatriz Kuja, uma flor extremamente famosa nessa região, inclusive sendo a flor nacional de Tamil Nadu, um estado do sul da Índia. E outra coisa super interessante é que a deusa Benzaiten é constantemente associada com a imagem de uma serpente branca, uma serpente mensageira, e justamente é uma serpente branca que acompanha a Gloriosa pela Ilha das Kuja. Fora isso, ela sabe identificar os conceitos de Haki, então provavelmente no seu auge ela seria uma combatente capaz, usuária dos 3 tipos de Haki possivelmente. E eu digo isso porque ela era uma imperatriz Kuja, e por mais raro que seja, já tem vários precedentes para reis ou rainhas que têm o Haki do rei. E é só pensar, essa origem combinaria perfeitamente com o que sabemos sobre Yamato, uma personagem extremamente forte, mas com ar de inocência, que é extremamente recorrente durante o arco das piratas Kuja, que simplesmente se deparavam com um fato novo trazido do mundo externo pelo Luffy e ficavam em choque. Assim como Yamato mostra extrema empolgação e animação, além de uma certa inocência, quando conversa com Ace e também com Luffy e outras galeras durante a invasão de Onigashima. Assim, o Dragão Azul representaria esse antigo mito, e também Yamato teria uma origem que explica sua força e, claro, a ausência da sua mãe na sua própria vida, considerando que ela morreria dessa doença incurável e terrível se vivesse perto do belo, grande e sedutor Kaido. E aí, galera, o que vocês acharam dessa teoriazinha? Dá o like, se inscreve, dá essa moral. Alanzito mandou muito, tenho certeza. E esse foi o vídeo, deixa um like, já falei 2 vezes. Pode Palha secreto. Não vai ter Pode Palha secreto. Agora vai ser secreto mesmo. E é isso, galera. Valeu!